E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco hoje sobre a Grécia Antiga. A Grécia Antiga, geralmente a gente começa falando sobre a questão geográfica, a questão do relevo. O relevo é muito importante para a compreensão da formação da sociedade grega, porque com o seu mar recortado, cheio de ilhas, penínsulas, o seu relevo acidentado fez com que a Grécia se formou através das cidades-estado. Este isolamento, essa construção deste isolamento entre algumas cidades, muito em função então da questão geográfica. A geografia então da Grécia Antiga é muito importante para que a gente possa compreender esta formação das cidades-estado grega. Lembrando os primeiros povoadores da Grécia Antiga, aqueus, jônios, eólios e dórios, também os micênicos e os cretenses. Lembrando dos cretenses, tem uma lenda do Minotauro muito importante para que a gente possa compreender um pouco sobre a questão mitológica, né? Os mitos, eles não são apenas uma invenção fantasiosa, eles querem explicar alguma coisa através das lendas e dos mitos. E esta lenda do Minotauro, ela conta um conflito entre duas cidades, a cidade de Creta e a cidade de Atenas. Um conflito, uma guerra, uma disputa por poder, onde o rei Minos de Creta, com o seu labirinto, né, onde dentro do labirinto está o Minotauro, e o rei Minos, então, de Creta, ele coloca uma imposição a Atenas. A cada 9 anos, Atenas deve enviar 14 jovens, 7 homens e 7 mulheres, para lutar contra o Minotauro. Tá? Num determinado momento, o rei Egeu de Atenas envia o seu filho Teseu. Acontece que a filha do rei Minos, Ariadne, se apaixona por Teseu e resolve ajudá-lo a encontrar o Minotauro. Como isso acontece? Ela dá a ele um novelo de fio de seda e diz a ele: ao entrar no labirinto, você vai desenrolando o fio, o novelo de fio de seda, até encontrar o Minotauro. Você luta com ele e ao retornar é só seguir a linha. Então é daí que vem a expressão, quando uma pessoa está prestes a morrer, que o fim da vida, né? A vida está por um fio, porque se o fio rompesse, o Teseu não encontraria a saída do labirinto e poderia então morrer. Acontece então que o Teseu vence o Minotauro. Ocorre então nessa disputa entre Atenas e Creta, Atenas sai vencedora, porque Teseu representa Atenas e o Minotauro representa a ilha de Creta. Então, neste conflito, Atenas saiu vencedora desta guerra. Tá? Então, muito importante para que a gente possa compreender. Falando sobre as duas cidades-estado mais importantes, Atenas e Esparta. Atenas, muito conhecida pelo seu processo de democracia, o desenvolvimento da democracia. É claro que esse processo ele demorou um pouco, foi um processo lento e gradual, iniciando por uma monarquia, depois por uma oligarquia e depois então para o processo democrático, onde surgiram alguns legisladores como Solon, Drácon e Clístenes, desenvolveram então reformas na sociedade de Atenas, proporcionando a participação das pessoas na vida política. Depois, então, lembrando que as mulheres não eram consideradas cidadãs em Atenas também, os estrangeiros também não. Então, a cidadania era uma cidadania muito restrita, muito diferente da nossa hoje em dia, né? Hoje nós podemos participar das decisões aí, temos direitos e deveres, né? A criança tem o seu dever e seus direitos, o jovem, o adulto, o idoso. Na época lá da Grécia Antiga, em Atenas, somente homens adultos com posses, com terras, com propriedades, é que poderia ser considerado cidadão. Em Esparta, uma cidade militarista, uma cidade voltada para a guerra, aos 7 anos de idade a criança era destinada para
o Estado cuidaria então da educação dessa criança. Essa criança então ia participar de algumas formações militares, e quando chegasse aos 30 anos ela estaria pronta como soldado e considerando então como cidadão de Esparta. Esta atividade militar ia até os 60 anos de idade. Então, as mulheres de Esparta também, né, as mulheres de Esparta eram também, haviam cuidado com o corpo, com a condição física, porque elas teriam que gerar crianças saudáveis. Inclusive, as crianças que nasciam com alguma deficiência física, elas eram excluídas da sociedade espartana. Então, uma condição bem peculiar aí desta cidade-estado grega. Sobre as Olimpíadas aconteciam de 4 em 4 anos, uma homenagem a Zeus, que era o deus principal. Não poderia haver guerras, conflitos durante as Olimpíadas. As pessoas que participavam, os atletas, eles estavam mais preocupados com a honra, com a glória. Então, recebiam os vencedores uma coroa de louros, né? Muito diferente de hoje, que os atletas de hoje recebem premiações em dinheiro, né? Na época, para os atletas, era importante ser reconhecido na sociedade, ter a sua glória diante das pessoas. Isso era o mais importante. Em relação à questão da filosofia, a filosofia, a gente pode ver Sócrates como o grande centro da filosofia, depois Platão e Aristóteles também. Só que antes de Sócrates havia os chamados filósofos pré-socráticos, onde eles fazem uma transição entre o mito, a narrativa mítica e a narrativa mais racional. Então, os pré-socráticos são aqueles pensadores que desenvolviam a ideia da existência de um elemento primordial, o elemento que deu origem a tudo. Por exemplo, Tales de Mileto dizia que a água era o elemento que deu origem a tudo. O Demócrito dizia que era o átomo. Pitágoras dizia que tudo poderia ser transformado em números. Então, esses pré-socráticos foram fundamentais para este processo de desenvolvimento do pensamento racional. E depois, então, com Sócrates, né, a grande referência da filosofia da Grécia Antiga. Tá? A gente fala também sobre a questão do período clássico. Né? O período clássico é o período mais evoluído da sociedade grega, onde ocorreu o desenvolvimento da filosofia, da arte, do teatro, da arquitetura, da música, né? Um período bem evoluído em termos culturais é o período clássico. Né? Antes do período clássico houve o período homérico. Por que chamado de homérico? Porque em homenagem ao Homero. O Homero foi aquele poeta que desenvolveu 2 obras chamadas Ilíada e a Odisseia. A Ilíada conta a guerra de Troia. Odisseia conta o retorno de Ulisses, que lutou na guerra de Troia, para sua terra natal, que durou 10 anos, então, um período épico, né? uma história épica aí do Ulisses. Tá? Então, essas 2 obras de Homero serviram como referência para a compreensão da Grécia naquele período, porque não se tinha outras fontes históricas. Tá? Depois do período clássico, a gente tem o período helenístico, que é o período de Alexandre o Grande. Ele desenvolve o império, ele é da Macedônia, filho do rei Filipe II da Macedônia, e ele vai formando o seu império. Ao levar o seu império, ao conquistar terras, ele vai levando junto a cultura helênica, que é a cultura grega. Ele é um apreciador da cultura helênica. Então, por isso que se chama o período helenístico. Né? Lembrando que o nome original da Grécia é Hélade. E os povos, né, gregos são chamados de helenos. Por isso que quando a gente vê na literatura histórica este nome, né, nós vamos estudar a cultura helênica, é a cultura grega. Tá? Porque
a origem, né, do nome é Hélade, e os povos ali, os habitantes da Hélade, eram os helenos. Tá? Então, basicamente, um resumo de uma primeira parte sobre a Grécia Antiga. Posteriormente, vamos fazer um novo vídeo, fazendo então uma segunda parte aí, tá bom? Um grande abraço a todos e até mais.